E aí, dentista, vamos lá para mais um dos nossos vídeos, ok? De como faturar de 30 a 50 mil por mês através de pacientes de planos odontológicos, ok? Esse vídeo nós vamos falar a respeito dos procedimentos, ok? Quais procedimentos atender por convênio odontológico e como proceder, ok? Eu selecionei aqui algumas especialidades que são mais comuns, ok? Atendidas por convênios odontológicos e fornecidas pelos mesmos, e como proceder, como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar. Tem dentista que tem dificuldade na questão de que o que devo credenciar, quais procedimentos devo fazer. Então vamos lá. O que vai definir o que você vai fazer por convênio ou não, primeiro, é a tabela, tá? Quanto que esse convênio vai te pagar para a execução de cada procedimento. Dentro disso, você precisa estabelecer se você é habilitado para fazer aquele tipo de serviço ou não, ok? Na maioria das vezes, o dentista, né, na sua própria formação, ele já pode executar os procedimentos como limpeza, os procedimentos de restauração. Esses são os procedimentos mais comuns, ok? Existem também os procedimentos de extração. Às vezes o cirurgião dentista ele faz extração simples, mas ele não faz, por exemplo, extração de terceiro molar, ele não faz extração de siso. Então, dentro deste credenciamento com convênio, ele vai realizar um credenciamento somente para a clínica geral. Por quê? Porque se eu credenciar uma especialidade por convênio odontológico, eu vou precisar executar todas as especialidades do credenciamento. Na maioria das vezes, essa conta ela não fecha e não dá para exercer essa especialidade pelo convênio, ok? Mas partindo do princípio aqui, ok, que você vai se credenciar num convênio e você vai realizar limpeza, restauração, extrações e tratamento de canal. Como proceder? Como fazer para ter aí um melhor desempenho, conseguir ter um melhor proveito no paciente de plano odontológico e, consequentemente, ir aumentando o seu faturamento e bater, ok, esse valor que nós falamos aí de 30 a 50 mil por mês através de pacientes de planos odontológicos, ok? Então, vamos supor, se você já é credenciado em algum convênio, ok? Então, você já tem parâmetros. Quais seriam esses parâmetros? Quanto que você recebe para a execução desses procedimentos. Então, qualquer convênio que te mande a proposta para o credenciamento, dentista, você precisa sempre negociar uma tabela igual ao que você já recebe e um valor maior. Sempre na negociação, tenta fechar um melhor valor para o seu consultório, ok? Então, primeiro, você precisa acreditar naquilo que você faz. Você investiu numa profissão que é cara, ok? Então, tenta negociar o melhor valor, tá? Partindo do princípio que você já atenda a um convênio. Então, você vai usar como referência a tabela deste convênio que você atenda, ok? Então, você vai receber lá a tabela de valores. E aí você vai focar nas especialidades que você pretende atender, ok? Então, ele vai mandar lá pério, né? Limpeza, raspagem sub, raspagem supra, dentística, que são as restaurações, ok? Cirurgias e tratamento de canal. Com base no convênio que você já atende, na tabela que nesse novo credenciamento está enviando para você, você vai analisar esses fatores, ok? Como eu te falei, não faz sentido eu me credenciar num convênio para receber menos, eu preciso receber igual ou receber mais, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelos procedimentos de raspagem, né? Pelos procedimentos de pério, ok? Se você não vai executar dentro da especialidade de periodontia todas as especialidades, ok? Todos os procedimentos, então não credencia na especialidade de pério, credencia somente na especialidade de clínica geral. Por quê? Dentro da especialidade de clínica geral, você pode escolher os procedimentos que você quer fazer. Se você se credenciar como periodontista, você vai ser obrigado a executar todos os procedimentos por uma questão de contrato com a operadora, ok? Então, não quero fazer, por exemplo, a raspagem cirúrgica, uma raspagem periodontal cirúrgica. Então, eu não vou me credenciar como periodontista, eu vou me credenciar como clínico geral. E aí, dentro de clínica geral, eu realizo somente a raspagem sub e a raspagem supra, ok? A raspagem supra, na maioria das vezes, as operadoras não fazem
a exigência de comprovação de imagem. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque você pode acelerar o processo. Ao invés de você esperar o paciente vir, fazer a consulta, fazer a avaliação, marcar o retorno desse paciente, quando for a raspagem supra, você já realiza no dia da consulta, ok? Porque, por exemplo, vamos supor que você fez 10 atendimentos no teu consultório. Desses 10 atendimentos, você remarcou esses pacientes e esses pacientes não retornaram. Você gastou tempo, você gastou luva, você gastou, enfim, energia, aluguel, a secretária, o teu dia e esse pessoal não voltou. Então, uma dica super importante que eu te dou é tente já na avaliação desse paciente já fazer a raspagem, desde que seja a raspagem supra. Se for a raspagem sub, o convênio ele vai solicitar radiografia, ok? E aí você vai ter que discriminar aí a profundidade de bolsa periodontal que esse paciente tem. Então, você entendendo isso, você consegue agilizar o processo. Próximo passo, dentística. Dentística você precisa identificar também. O convênio vai me exigir imagem inicial? O convênio vai me exigir imagem final. Por quê? Porque se na parte de dentística você já atende algum convênio que te dá isenção de imagem para dentística, não faz sentido você se credenciar em outro convênio, ok? Que vai te fazer exigência de imagem inicial e final. Por quê? Partindo do princípio que o valor que o convênio vai pagar para dentística é um valor mais baixo, ok? Do que o particular. Então, quando o convênio ele faz a exigência de imagem inicial e final, ou raio-x inicial e final, isso faz com que o teu processo aumente o tempo deste processo. Então, o tempo de cadeira com o teu paciente que vai fazer a dentística, por exemplo, se você for demorar 20 minutos a meia hora, por causa da imagem, eu falo isso baseado em estudos de casos que a gente realizou dentro do consultório, ok? De pacientes que não precisa de plano, que não precisa de imagem inicial e final para dentística e de pacientes que precisam de imagem inicial e final para dentística. E aí o que a gente começou a fazer? Os planos que não exigiam imagem inicial para dentística, a gente manteve o credenciamento. Os planos que faziam a exigência de imagem inicial e imagem final para dentística, a gente entrou em contato para tentar uma negociação e chegar num acordo comum para manter esse credenciamento ou não. Por quê? Se eu estou tendo uma demanda, se eu estou tendo bastante pacientes procurando, ok? E eu atendo, vamos supor, eu atendo pacientes de um determinado plano e eu consigo, por exemplo, gerar um determinado valor por aquele convênio, né, um valor X, e aí começa, por exemplo, eu não tenho disponibilidade de agenda para a semana seguinte, então eu preciso ter alguma estratégia aí para mim melhorar a minha performance, ok? Sem mexer no meu preço, pelo contrário, sem mexer na qualidade, fazer com que o meu preço aumente e não caia, beleza? Então, se eu já trabalho com um convênio que não faz a exigência de imagem inicial e imagem final para a dentística, isso é um fator muito importante que você deve avaliar antes de realizar o credenciamento, ok? Às vezes o convênio ele vai te pagar um valor igual ou um valor superior, ok? Se você tem disponibilidade de agenda para isso, ok? Desde que esses pacientes não estejam centralizados em você, ou você já é um dentista que você contrata outros dentistas para atender, legal, beleza, você vai aumentar o seu ticket médio. Mas agora, se todo o processo do paciente está centralizado em você, não faz sentido você se credenciar em um convênio que vai te exigir imagem inicial e imagem final para dentística, ok? Então você vai gastar mais tempo e vai acabar consequentemente ganhando menos, ok? O próximo procedimento que eu vou falar aqui é o de cirurgia, ok? Se você não pretende fazer todos os procedimentos de cirurgia, você vai fazer a mesma coisa que eu te falei no procedimento de pério. Eu não vou me credenciar para a cirurgia. Por quê? Se eu me credenciar para a cirurgia, eu vou ter que fazer todos os procedimentos de cirurgia, desde uma extração simples a uma extração de siso incluso, impactado, horizontal. E às vezes não é porque você não sabe fazer, às vezes porque o valor que o convênio vai passar para você, vai te repassar, vai acabar mexendo no teu preço. Então, às vezes, vamos supor, às vezes o convênio ele vai te pagar por uma extração R$60. Você vai demorar em uma cirurgia 1 hora, ok? E aí o convênio, você tem uma demanda alta, o convênio te paga R$60 para uma restauração.
Perceba que tem dentista que às vezes, em um período de 1 hora, ele consegue fazer 4 restaurações. Então, ali na sua hora, você fez um total de R$240. Dentro de uma cirurgia, você gastaria, né, isso é muito relativo, né, mas normalmente é em média de 1 hora para uma cirurgia. Então, você vai gastar o mesmo tempo e na dentística você acaba ganhando mais, né, e acaba tendo, consequentemente, mais retorno aí para o seu consultório, ok? Então, se você não pretende fazer todos os procedimentos de cirurgia pelo convênio, não credencia como cirurgia, se credencia somente como clínico geral, e como clínico geral você pode escolher. O bacana de você poder escolher é, por exemplo, às vezes você vai atender um paciente de plano que ele veio, ok, e ele teve extração, e aí você vai fazer uma extração simples para ele. Se esse paciente fez extração, ele precisa ou colocar um implante ou converter ou colocar uma prótese, que seja removível, fixa, enfim. E aí, esse tipo de procedimento, na maioria das vezes, o paciente não tem cobertura pelo convênio. E aí é onde você vai vender esse procedimento para o paciente, consequentemente, aumentar aí o seu ticket médio, aumentar o teu faturamento mês, beleza? O próximo procedimento que eu quero falar aqui para você é o procedimento de endodontia, ok? Procedimento de canal. Ok? Você pode atender canal como um credenciamento de clínico? Pode atender. O credenciamento de clínico geral, ele te permite atender todas as especialidades pelo convênio, só que há uma diferença. Quando você se credencia como clínico geral, o convênio vai aplicar uma unidade de serviço mais baixa. Quando você se credencia como especialista e com título de especialista, consequentemente você tem uma moeda um pouquinho mais alta. Mas é o que eu estou falando, você tem que analisar a tabela e fazer cálculo, ok? E fazer cálculo para ver se esse tipo de procedimento compensa fazer ou não pelo convênio, ok? A parte de endodontia é a mesma coisa. Se você credenciar a especialidade, você vai ter que fazer todos os procedimentos de endodontia pelo convênio. A questão aqui em relação às especialidades, limpeza, que é de pério, restauração, que é de dentística, cirurgias, ok? E canal endodontia é você identificar na tabela e padronizar isso. Como padronizar? Você precisa fazer um desenho do processo para que você consiga fazer isso de forma escalável e para que você consiga ter uma boa rentabilidade através da execução desses procedimentos, ok? Então vamos supor, eu vou credenciar num convênio que na parte de endodontia eu vou ter um custo maior, o meu risco será maior, ok? E eu vou ter um ganho. Então você precisa identificar qual é o lucro que você vai estar tendo na execução desse procedimento da especialidade de endodontia, ok? Se, por exemplo, se você vai fazer um procedimento de endodontia, fez um procedimento de endodontia, o convênio vai te pagar um valor que não é compatível com a tua hora, não credencia, ok? Então, dentro do custo que você vai ter para a confecção desse procedimento, ele precisa valer a pena. Se ele vai dar empate, então você precisa entender isso. Se ele vai dar empate, aí não compensa você fazer esse procedimento pelo convênio, ok? Naturalmente, quando esse paciente ele vai fazer um procedimento de endodontia, na maioria das vezes esse paciente vai ter que fazer aí ou uma reconstrução, né, até mesmo em função do que vai sobrar aí de dentina, ou esse paciente vai ter que fazer um núcleo e uma coroa. E aí, na maioria das vezes, esse paciente não tem cobertura para a prótese, porque esse procedimento dentro da tabela do convênio ele entra como prótese, e aí o paciente não tem cobertura. Aí você vai fazer a venda desse procedimento para o paciente de forma particular. O paciente não quer reabilitar o dente. Ele não quer reabilitar o dente, você não trata o canal, ok? A maioria dos convênios, para autorizar o procedimento de endodontia, ele não pede comprovação de imagem, mas ele vai fazer o pedido de comprovação de imagem para pagamento, ok? E é sempre importante, dentista, você orientar o teu paciente que, se ele não pretende reabilitar aquele dente, até no particular, se ele não pretende reabilitar aquele dente, para que eu vou realizar o tratamento endodôntico? Embora o tratamento endodôntico seja realizado pelo convênio, ok? A parte da coroa, né? A parte de prótese, ele já não tem cobertura, mas se ele não tem a intenção de reabilitar,
então não faça o tratamento endodôntico. Eu te aconselho, os próprios convênios eles fornecem um termo de consentimento para todas as especialidades. Eu desenvolvi dentro das nossas clínicas, eu desenvolvi um termo de responsabilidade, na onde esse paciente tem que assinar esse termo, se comprometendo, ok, com base naquilo que é determinado pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde, em reabilitar aquele dente num prazo de 30 dias, ok? Ah, mas o dentista, o paciente vai fazer a coroa em outro local, eu só vou fazer o tratamento de canal. Beleza, você só vai fazer o tratamento de canal? Então, neste caso, exija que o paciente venha com o encaminhamento de outro profissional que vai fazer a reabilitação. Então, ele vai nesse dentista que vai fazer a reabilitação, pega o encaminhamento e traz o encaminhamento para você, e aí você anexa tudo isso para fazer o envio para o convênio. Por quê? Porque se esse paciente fizer o tratamento de canal e aí depois esse paciente não fez a reabilitação e ele veio perder esse dente, automaticamente o convênio vai ter que autorizar a extração deste tratamento endodôntico para algum profissional, ou para você mesmo, ou para outro profissional onde esse paciente for. E aí você tem tudo protocolado ali, registrado, resguardando, ok, que você orientou o paciente referente à importância dele realizar a reabilitação protética. Ele foi orientado. Então, se ele perdeu o dente, é pela responsabilidade dele e não responsabilidade sua, porque você deu a devida orientação. Ok? Então, antes de você realizar o credenciamento com qualquer um dos convênios, você precisa fazer esses parâmetros das tabelas. Usar como referência a tabela de algum convênio que você já atenda. Ah, mas eu não quero atender especialidade por convênio. Eu quero só atender clínica geral. Posso? Pode atender. Só que se esse paciente ele tem cobertura para determinadas especialidades, como endodontia, como cirurgia, naturalmente esse paciente ele vai acabar procurando um outro local, ok? Para fazer esses procedimentos. Então, o que eu te aconselho? O ideal é que você consiga manter o paciente dentro da tua estrutura. Ok? Tá, mas aí eu vou receber menos no procedimento. Mas na totalidade, na soma dos procedimentos, você vai conseguir um valor maior. Ok? Por isso que o cálculo no consultório dos pacientes de convênio odontológico não deve ser apenas por procedimento, mas deve ser também por procedimento e deve ser por tempo de cadeira, ok? Então vamos supor, eu vou, dentro das especialidades, eu vou gerar uma ficha de um paciente que vai ser R$200, R$300. Quantas sessões eu devo concluir o tratamento desse paciente? Esse paciente ele deve ser concluído no máximo em 2, 3 sessões. Por quê? Porque se você ficar em 4, 5, 6 sessões com esse paciente, quanto mais sessão você ficar com esse paciente, mais você vai encarecendo o processo e você vai tendo menos lucro. Então, quanto mais procedimentos desse paciente, vamos supor, quanto maior for a ficha desse paciente, e em menos tempo você conseguir concluir esse tratamento, maior será o seu ganho e, consequentemente, aí você vai conseguir fazer um aumento aí do seu faturamento, ok? Então, você pode sim, dentro dos convênios, se credenciar somente na especialidade de clínica geral, mas você corre esse risco, ok? Do paciente não concluir o tratamento com você. Às vezes acaba acontecendo o seguinte, esse paciente vai ter um canal para fazer, mas pelo fato de você não fazer na sua clínica, ele vai em outro local para fazer esse canal e aí ele acaba fechando a prótese lá naquele local. Às vezes você não faz a extração, você acaba perdendo a oportunidade de vender um implante ou vender uma prótese para esse paciente. Então, todos os pacientes que vai ter os mesmos procedimentos para fazer? Não, na maioria das vezes os pacientes quando eles vêm, nós temos uma grande rotatividade aí de procedimentos como limpeza e de procedimentos como restauração. Quando acontece isso, a gente concluiu, fez a parte de limpeza, fez a parte de restauração, a gente oferece para esse paciente um clareamento. Às vezes esse paciente tem uma indicação para ortodontia. Quando isso acontece, nós vamos vender também um tratamento ortodôntico para esse paciente e, consequentemente, aí, esse paciente ele vai contribuir para o crescimento da minha clínica. Então, quando você consegue fornecer esse tipo de procedimento para o paciente por convênio, o paciente ele não tem dificuldade de fechar com você o tratamento que ele não tem cobertura, ok? Então, dentistas, todos os procedimentos que você se propor em fazer pelo convênio, faça. Dê aí o melhor atendimento, dê atenção para o seu paciente, trate ele bem,
ok? Cumprimenta esse paciente, seja educado, se mostre solícito, se mostre preocupado com a saúde bucal desse paciente, e aí o dinheiro ele vai aparecer. Execute um bom trabalho e o dinheiro ele aparece. Então, quando você atende essas principais especialidades no convênio, você não corre o risco desse paciente ir para outro local. Consequentemente, ele vai acabar fazendo aí todos os procedimentos na sua clínica, ok? Que seja pelo convênio. Esse paciente não teve nenhum procedimento particular para fazer, mas pelo fato de você ter feito todos os procedimentos que ele precisava fazer dentro da esfera de cobertura dele, e você fez aí um bom atendimento, ok? E talvez você não teve o lucro que você esperava, mas pelo fato de você ter feito um bom atendimento, esse paciente vai falar bem de você. Então é muito comum, gente, isso acontece muito no paciente que nós atendemos pelo plano, aí ele vai recomendar a clínica. Aí quando ele recomenda a clínica, às vezes as pessoas que eles estão recomendando a clínica não têm um convênio, mas por ele ter divulgado o bom atendimento que ele teve na nossa unidade, os pacientes acabam vindo no particular e aí a gente acaba tendo uma conversão aí muito maior. Já aconteceu casos de meses da gente conseguir aí com 2 ou 3 pacientes bater esse faturamento aí de 30, 50 mil por mês. Por quê? O paciente veio pelo convênio, fez a parte clínica, mas precisava fazer implante, prótese sobre implante. Aí a gente vendeu um caso de implante, de prótese sobre implante. E aí dentro de um prazo aí muito curto, com pouquíssimos pacientes, a gente conseguir bater esse faturamento aí de 30 a 50 mil por mês, ok? Nós dependemos aí de diversas variáveis para a gente conseguir converter esse paciente. Não adianta você só se interessar em atender paciente de convênio para vender o particular. Não, a proposta aqui não é essa. O método para que você consiga aumentar o teu faturamento aí de 30 a 50 mil por mês é você realizar um bom trabalho. Ok? Então, não tem nenhum problema. Eu não quero fazer a especialidade de endodontia pelo convênio. Beleza, você não tem nenhum problema. Mas dentro daquilo que você se propor em realizar pelo convênio, faça e faça da melhor forma possível. Porque a pessoa, ela já vem retraída. A maioria dos pacientes, quando ele vem no dentista, né? E eu digo que a profissão odontológica é uma profissão que você ganha com a dor dos outros, né? Então o paciente ele já vem meio assim ressabiado, ele já vem. Então assim, você tem que quebrar esse clima, né? O paciente ele precisa se conectar com você. Quando ele se conecta com você, quando você ganha a confiança desse paciente, esse paciente dificilmente ele vai procurar outro lugar, né? Embora eu não seja dentista e eu tenho essa formação técnica na área de odontologia, hoje, né, já há 15 anos nessa caminhada, é muito comum de pessoas me procurarem e falar: Diego, eu preciso fazer tal procedimento, quem você recomenda? Justamente pela questão da confiabilidade, né, da pessoa pegar o plano de tratamento dela e falar: olha, Diego, pediram para mim fazer isso, dá uma olhada, dá uma verificada, confere para mim. Então acaba gerando uma confiabilidade. Eu tenho pacientes que me acompanham desde a época da outra clínica onde eu trabalhei, né? E esses pacientes tinham o meu contato e aí procuraram saber onde que eu estava, porque acabam tendo uma confiança, porque a gente passa isso, né? Não mostra a sua preocupação com o dinheiro. Não, eu quero receber, eu quero fechar, porque eu preciso pagar as contas do consultório. Não, foca em realizar um bom trabalho. Beleza? Então você quer atender pacientes de planos odontológicos? Então quando o plano entrar em contato com você para o credenciamento, tenha critérios para este credenciamento. O plano faz a exigência dele para credenciar. Então você também vai estabelecer quais são os critérios para você credenciar. Então dentro dessas especialidades que eu discriminei aqui, cada uma dessas especialidades você pode estabelecer um critério. Por exemplo, raspagem, né? Dentro da raspagem, se for algum convênio que pede foto inicial e foto final para raspagem, não faz sentido eu me credenciar para um convênio desse, ok? Para raspagem supra, né? Pelo amor de Deus. Hoje, a maioria dos convênios que nós atendemos na nossa rede, eles não precisam de comprovação de imagem para raspagem supra. Então, a gente já agiliza isso na própria consulta do paciente, já vamos fazer a raspagem, ok? Ou não pede comprovação para dentística. Aí, vamos supor, a gente está com a agenda... faltou o próximo paciente, eu já estou com o paciente na cadeira, esse paciente tem 3 restaurações para fazer, o tempo é hábil para isso, então já vamos fazer e já vamos eliminar esse paciente na parte clínica já nessa sessão. Então é tudo isso que você precisa filtrar, não é somente o preço, não é somente quanto que você vai receber, mas é o tempo de cadeira, é a logística que você vai
é estabelecer para atender esse paciente, entendeu? Até mesmo porque se você não estabelece isso, é uma torneira aberta, ok? E a desorganização no seu consultório, ela gera prejuízo. Então, quando você tem todo esse processo estabelecido, bom, esse convênio, a exigência é isso, como temos que proceder. E aí você estabelece, você registra toda essa política, como que você vai proceder o atendimento com este paciente. Então, quando esse paciente vir, você já sabe como fazer, a sua secretária já sabe como fazer, entendeu? Então aí você não vai ter dificuldade, você vai iniciar o processo, você vai concluir o processo e você vai conseguir receber. E aquilo que esse paciente não tiver cobertura pelo plano, ele vai acabar fechando aí no particular e consequentemente aí vai aumentar o teu faturamento. Beleza, dentista? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta dentro daquilo que nós estamos expondo aqui para vocês, pode mandar aí pra gente, manda no direct, deixa aí a sua mensagem, ok? Se você gostou do vídeo, se essas informações fizeram sentido para você, curta e compartilha, ok? Forte abraço, dentista, e vamos aí, não podemos parar.